Boa tarde, eu sou o João Vitor. Boa tarde, eu sou o Davi. Estamos falando diretamente do Jornal Local, onde vamos falar um pouco sobre a Austrália E o Haiti? A Austrália é um país localizado na Oceania, entre os oceanos Pacífico e Índico. Sua extensão territorial é de 7.713.364 km², considerado o sexto maior país do planeta, com área inferior apenas à da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. O território australiano está situado em sua totalidade a oeste do meridiano de Greenwich, portanto, é um país do hemisfério oriental. Com relação à linha do Equador, a Austrália localiza-se ao sul, pertencendo ao hemisfério sul. O país é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Uma porção do território situa-se na zona climática intertropical, porção norte. A outra parte, porção sul, está situada na zona climática temperada do sul. A população australiana totaliza 21.292.893 habitantes, sendo que a maioria reside em áreas urbanas, 89%. A densidade demográfica é baixa, 2,7% de habitantes por quilômetros quadrados. Portanto, o país é pouco povoado. No que se refere à taxa média de crescimento anual da população, esta é de 1%. A religião com o maior número de adeptos é o cristianismo, 77%. Católicos, 27%, anglicanos, 19%, protestantes, 12%, sem filiação, 13% e outros, 6%. O idioma oficial é o inglês. Quanto à qualidade de vida, a população possui um elevado padrão, gerando uma expectativa de vida considerada alta, 81 anos. O país apresenta o segundo maior índice de desenvolvimento humano, com média de 0,937, apresentando-se inferior apenas à Noruega, 0,938. Conforme dados divulgados em 2010 pela Organização das Nações Unidas, o serviço de saneamento ambiental atinge 100% dos domicílios. No entanto, a população nativa da Austrália, os aborígenes australianos, vivem em condições precárias e reivindicam maior espaço na sociedade australiana. O clima apresenta diferenças conforme cada região: árido tropical, na maior parte, subtropical no sudeste, tropical no norte e noroeste, subtropical do tipo mediterrâneo no sul. Os climas dominantes são os quentes e secos, do tipo árido tropical. O país possui dois grandes desertos, Gibson e Vitória. Apresenta grande diversidade de paisagens, caracterizadas por florestas tropicais, desertos, montes nevados e praias. Ao longo da costa do Nordeste, fica a formação de corais mais importantes do planeta, a Grande Barreira Coralina. Canberra, capital da Austrália, é habitada por 323.056 pessoas. As cidades australianas mais populosas são Sydney, 4.119.190 pessoas, Melbourne, 3.592.591 pessoas, Brisbane, 1.763.131 pessoas, Perth, 1.445.078 pessoas e Adelaide, 1.105.839 pessoas. A economia das mais desenvolvidas do mundo. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a Austrália possui a 17ª maior economia global. O país destaca-se pela criação de ovelhas, como também pela exploração de carvão e por ser grande produtor do minério de ferro, ouro, bauxita, chumbo, níquel e manganês. Os setores financeiros, industrial e comercial também são destaques na economia do país, uma vez que a indústria se apresenta diversificada, atuando nos segmentos de alimentos, máquinas, equipamentos, química, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica e entre outros. As belezas naturais da Austrália atraem milhões de turistas, tendo o turismo como uma atividade econômica elementar para o setor de serviços. A moeda nacional é o dólar australiano. Em 2009, o Produto Interno Bruto da Austrália atingiu $1 milhão e o PIB per capita foi de 45.590 dólares. O Haiti é um país caribenho situado na América Central, situado na ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe. Sua única fronteira terrestre é a leste com a República Dominicana. No final do século XV, Cristóvão Colombo desembarcou no território haitiano, mas foi a França que realizou a colonização do país, por meio da assinatura do Tratado de Raswin, envolvendo espanhóis e franceses. A independência nacional foi conquistada no dia 1º de janeiro de 1804, sendo a primeira república da América Latina a conseguir autonomia política.
Com a extensão territorial de 27.750 km², o Haiti está totalmente situado no hemisfério setentrional, ao norte da linha do Equador, e no hemisfério ocidental, ao oeste do meridiano de Greenwich. A população é de aproximadamente 10,1 bilhões de habitantes, sendo a densidade demográfica de 361,5 habitantes por quilômetro quadrado, e o crescimento demográfico é de 1,5% ao ano. A maioria dos habitantes vive em áreas rurais, 48,3%, e a cidade que possui maior concentração populacional é a capital, Porto Príncipe, 1.998.000 habitantes. A economia haitiana é um pouco desenvolvida, sendo o setor primário o principal responsável pela captação de receitas financeiras. A estabilidade política do país dificulta a entrada de investimentos estrangeiros. A nação sofreu vários golpes militares e foi governada por ditadores durante muitos anos, resultando na perseguição a opositores e na morte de muitos habitantes. Essa situação fez que a Organização das Nações Unidas interviesse na política nacional, sendo o Brasil responsável pela pacificação naquele país. Conforme dados da ONU, o Haiti detém o pior índice de desenvolvimento humano do continente americano. Entre os vários fatores que contribuem para essa situação estão a expectativa de vida é de apenas 60 anos, os serviços de saneamento ambiental são destinados a menos da metade das residências, a maioria dos haitianos vivem abaixo da linha da pobreza, cerca de 60% dos habitantes são subnutridos. O índice de analfabetismo é de 38%, a taxa de mortalidade infantil é de 62 para cada 1.000 nascidos vivos. Além de todos esses problemas socioeconômicos, o Haiti, em janeiro de 2010, foi atingido por um terremoto que provocou a morte de mais de 120.000 pessoas. Boa tarde, eu sou o João Vitor. Boa tarde, eu sou o Davi. Estamos falando diretamente do Jornal Local, onde vamos falar sobre algumas Tá bom, filho, tá falando mal. Curiosidade. Vai, de novo. Boa tarde, eu sou o João Vitor. Boa tarde, eu sou o Davi. Estamos falando diretamente do Jornal Local, onde vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a Austrália E o Haiti?